Olá a todos, como é que vocês estão? Espero-vos bem. Cá estamos mais uma vez para estes encontros onde a cada semana estamos a trazer uma tribo de guardiões e também as respectivas famílias que fazem parte destas tribos. E ontem seria o dia em que demos as boas-vindas à tribo Terra, porque este mês de março, que ainda por cima é o mês da primavera, pelo menos deste lado do hemisfério, vamos trazer estes guardiões que nos conectam à sabedoria do elemento terra. E porquê é que estamos a fazer isto? Porque, basicamente, em finais de abril e inícios de maio, vamos estar no Egito, um grupo muito especial que sentiu este chamado de fazer o regresso a casa e desde onde estamos a trazer estes arquetipos ligados a 12 energias, às 12 famílias e também àquilo que são os 4 elementos, porque estes 4 elementos são a base de toda a criação. E antigamente, na origem da origem, as primeiras famílias que acabaram por chegar a este planeta estavam ligadas diretamente a cada um destes elementos. É como que cada uma destas 4 famílias originais se tornou uma experta naquilo que era a sabedoria de cada elemento. E depois, claro, como estamos num planeta evolutivo, onde todo este caminho de evolução nos conduz a recordarmos partes do todo e a recordar esse lugar de unidade, aquilo que aconteceu foi, ao contrário da unidade, estas famílias começaram a dividir-se e a dividir-se para trazer cada vez mais aspectos, cada vez mais possibilidades de tudo aquilo que é parte desse universo complexo e diversificado, ao qual algumas pessoas chamam energia universal, energia divina, algumas pessoas chamam também de Deus e tantos outros nomes que são aplicados para aquilo que é a força e a energia da criação. E como parte daquilo que é também esta proposta e esta viagem ao Egito, é podermos recordar todas essas partes que fazem parte da nossa essência. E como sinto também que estamos num momento onde haver tudo e tanta coisa a chamar-nos, nos pede cada vez mais para reconhecer aquilo que é a nossa essência, reconhecer que de facto não nos compete a nível individual sermos bons em tudo e mais um par de botas ou termos 1001 formações, mas sim trazer novamente esta sabedoria de sermos especialistas em algo e abraçar de verdade a nossa essência, porque não estamos cá para atuar desde uma necessidade, mas sim para nos doar daquilo que é o nosso dom e também o nosso propósito na vida. Então sinto cada vez mais que todo este trabalho, entre aspas, que tem estado a surgir com partilhar sobre estas tribos, partilhar sobre estas famílias de guardiões, acaba por nos inspirar verdadeiramente a soltar qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de carência ou mesmo escassez naquilo que seja o reconhecimento do valor pessoal, dos nossos dons inatos e a abrir um espaço, uma espécie de uma autoestrada que nos vai ajudar a reconhecer esse lugar que é casa, onde não há um conflito, não há propriamente uma escassez, porque tudo aquilo que somos é mais do que suficiente. E sinto que poder falar assim desta viagem, também daquilo que é o propósito desta viagem, acaba por ter um simbolismo e até um sentido muito ligado àquilo que é esta tribo terra. E porquê? Porque a tribo terra, ela está ligada a tudo aquilo que é o princípio da matéria, não é? E
quando agarramos naquilo que são os princípios mentalistas, de que tudo é mente, através da matéria, onde se expressa através de uma dualidade, luz, sombra, noite, dia, feminino, masculino, entre tantas outras, aquilo que acontece é a nossa mente vai ser decisiva e o nosso olhar, o nosso estado de espírito vai ser decisivo para nós podermos trazer uma compreensão, uma aceitação daquilo que faz parte desta matéria. Porquê? Porque quando olhamos para tudo aquilo que possa ser um conceito filosófico, quando olhamos para aquilo que possa ser um sonho, eles só se tornam uma realidade quando passam pela matéria, quando se materializam, ou, uma palavra que é muito mágica, quando se plasmam naquilo que é esta realidade. Porque se nos Guardiões da Água nós falamos nestes sonhos como um oceano criativo de possibilidades, esta tribo terra e os guardiões que pertencem a esta tribo terra vão nos inspirar a agarrar naquilo que são os elementos, a agarrar naquilo que é também a sabedoria da criação e a conceber esse sonho, a tornar um milagre realidade. Então, neste princípio daquilo que é a tribo terra, eles são os guardiões e também os sábios responsáveis por aquilo que é concreto, por aquilo que aparentemente é real, por aquilo que de alguma forma tem um sentido, tem um aspecto físico, não? E aqui mesmo nos meus apontamentos escrevi muito a palavra concreto, porque a matéria é sólida, a matéria inclusive é exatamente o ponto onde nos dói algo, não é? Em especial o corpo físico. Então, dentro desta sabedoria e a forma como estes guardiões se apresentam é super interessante, pelo menos para mim, porque eles apresentam-se muito como uma espécie de xamãs e também de tribo meio caçadora, meio céltica. E dentro daquilo que é essa estrutura e também daquilo que é essa sabedoria, são pessoas que Deus do lado de fora podem dar uma sensação de austeridade, de rigidez, de inclusive um aspecto primitivo, em especial quando abraçamos toda esta parte que é mais ligada à caça, mais ligada também ao cuidado da terra. E sinto muito que os guardiões que fazem parte desta tribo acabam por ter também uma ligação muito forte, não só à natureza de uma forma em geral, mas em especial muito ligada àquilo que é a agricultura. E porquê? Porque basicamente, através da observação da natureza, através da observação dos biossistemas, através também da compreensão dos ciclos, nós acabamos por absorver partes que nos ajudam a compreender como é que funciona esta realidade. Por exemplo, aqui atrás de mim tenho uma árvore que neste momento está florida, mas que possivelmente o mês passado ela estava completamente nua, sem flores. E neste caso é uma magnólia, ou seja, ela não dá frutos, mas seria esperar depois desta flor ela dar frutos. Então estes guardiões não só nos vão falar de tudo aquilo que é uma sabedoria ligada a um processo de cultivo, onde possivelmente esta árvore, não é o caso, mas podia ter começado de uma semente, convertido-se num rebento, transformado-se em árvore, ganhado flores, folhas e o fruto. Ou seja, há todo um ciclo que precisa de ser respeitado para, de alguma forma, bebermos e também nutrirmos daquilo que possa ser o resultado de toda esta plantação, mas também nos vem falar da importância dos tempos. Então é muito curioso porque
associo quase como um planeta regente desta tribo, como Saturno, como esse sábio antigo, como esse senhor do tempo que nos força, entre aspas, a ir lentos, a ir... tinha uma abelha ao meu lado. A ir lentos, a respeitar cada passo, a não ter pressa de dar o passo. Enquanto que a tribo fogo traz a paixão, traz a força, traz a vontade, este diz não, espera-te, aguenta, sustém, observa, contempla, onde é que está a semente. E sei que aqui tenho estado a falar muito de conceitos de biologia, conceitos ligados à natureza, mas vamos falar, por exemplo, de um projeto. Aquilo que será a semente de um projeto vai ser a intenção. Então, através das nossas intenções, nós podemos perceber qual é que é a qualidade das nossas sementes. Depois vamos ter que começar a regar e também a cuidar dessas sementes que colocamos como um potencial. Então, o que é que vai acontecer? Passamos para a fase da germinação. O que é que acontece? Inclusive na natureza, há muitas sementes que nunca chegam a brotar e há outras sementes que, obviamente, começam o seu processo de germinação. Então, enquanto uma semente está debaixo de terra, aquilo que acontece é que ela começa a absorver toda a informação que está dentro da terra. O que é que isto significa para um projeto? Significa que eu já tenho a minha intenção, mas no momento em que ponho a semente na terra, sou convidada a contemplar tudo aquilo que está à minha volta, que neste caso seria a terra em si mesmo, o solo, e através dessa contemplação vou perceber inclusive se necessito de apoio ou se necessito de coisas físicas que possam suportar essas intenções. E aí será, por exemplo, a água, o sol, tudo aquilo que nós levamos para nutrir aquilo que seja uma plantação. Todos estes elementos que fazem parte da concepção é o momento em que começamos, por exemplo, a escrever as ideias, a escrever o projeto, a formar, por exemplo, uma empresa, a formar, por exemplo, uma pintura. Então, toda a intenção que já foi lançada para o éter vai depois necessitar desta pequena pressão onde toda a percepção daquilo que seja ou não necessário, importante ou não, para tornar este conceito de realidade, possa realmente ser plasmado na matéria. Então o que é que acontece? Tal como as plantas, não é? Como estava aqui a falar, algumas vão germinar e outras não, porque nem sempre temos todas as condições que aquela semente vai precisar para germinar. E quando eu digo que não temos todas as condições, é que às vezes podemos ter ideias que não se aplicam dentro daquilo que é a nossa realidade. Imaginem que estamos a lançar um projeto altamente tecnológico, mas naquele momento exato não temos, por exemplo, os contactos necessários para produzir alguns elementos dessa tecnologia. Então significa que precisamos de mais tempo, precisamos de aguardar esta semente mais tempo na terra. E depois, obviamente, que é como as sementes. Não sei se alguma vez vos aconteceu, eu cresci com os meus avós, que eram basicamente agricultores, e alfaiate. O meu avô era alfaiate e a minha avó depois acabou por ficar também com costura. Eu passei na minha infância muitas horas no campo e ainda hoje tenho o costume de semear coisas. Mas às vezes, em especial quando estou a fazer rituais, esqueço-me daquilo que fui semear. E às vezes tenho uma surpresa, que é, às vezes passo pelo sítio e olha, já germinou, não é? E outras vezes acontece de ser muito importante este cuidado intenso. Então o que é que isto significa? Significa que sempre que estamos a tentar materializar um projeto, um conceito, uma ideia, ele por vezes pode despertar de uma forma espontânea quando soltamos
qualquer expectativa, mas em parte continuamos internamente e externamente a fazer caminho para que esse projeto possa vir à luz, como também podemos gerar uma ação, agarrar no fogo, agarrar na sabedoria da tribo Fogo e levar esta ação sem forçar, mas a fazer os tais movimentos. E é muito curioso porque quer a gente se dedique muito, quer a gente entregue estas sementes àquilo que é a vida, algo que me tenha percebido é que quando realmente não esperamos nada e estamos basicamente a entregar estas sementes ao universo e à vida para que nós próprios possamos ter a experiência da criação, em vez de ser, sei lá, criar um projeto para ter sucesso, criar um projeto para provar aos meus pais que sou capaz, ter um projeto porque vai mudar a vida de centenas de pessoas, que aí, de uma forma muito inconsciente, estamos a querer salvar pessoas. Então, quando em parte despimos qualquer expectativa sobre esse projeto que possa estar para vir, as coisas acabam por acontecer, seja que estejamos a manifestar uma ação externa visível, seja quando deixamos o próprio universo a atuar, Deus num silêncio muito profundo. Então sinto que agora este mês de março estas 3 famílias guardiãs que fazem parte desta tribo terra nos vão inspirar profundamente naquilo que é a sabedoria da criação, a sabedoria de materializar coisas. E algo que sinto, em especial depois de ter tido esta viagem em Assis, é que tudo aquilo que estas famílias guardiãs nos vão ensinar não é xalala de manifestação. Tenho já tido aqui vários processos com eles, onde aquilo que têm para ensinar é realmente uma sabedoria muito antiga, muito ancestral, que nos ajuda a recordar verdadeiramente como construir este caminho cada vez mais alinhado com a nossa dimensão da alma. Porque dentro daquilo que é esta matrix, tudo aquilo que é esta realidade, a que chamamos realidade física, acontece algo muito lindo, que é: nós podemos manifestar tudo com o poder da mente, mas se este poder da mente não encontrar a consciência ou a geometria genética desbloqueada, é como se houvesse uma incoerência entre aquilo que tentamos manifestar e aquilo que recebemos. Então, não sei se já vos aconteceu alguma vez estarem tipo semanas seguidas a fazer uma manifestação ou até fazer um diário da gratidão, e aquilo no início até pode parecer que está a funcionar e que estão a desbloquear coisas, ou que foram fazer uma constelação familiar e de repente parece que houve um fluxo, alguma coisa se mexeu, mas depois é quase... Vem lá quase aquela teia que apanha as moscas e as coisas estagnaram. Porquê que há um estagnar? Porque, e dentro desta tribo, volto a falar de Saturno. Saturno é implacável. Saturno vem nos dizer: amor, tu, para poderes realmente criar uma realidade diferente, tens que trazer essa mudança para dentro. Então, estes guardiões vão-nos falar não de uma manifestação de xalala, mas de uma transformação profunda. Porque a tribo terra está muito ligada ao conceito da transmutação. E a transmutação de qualquer ideia e conceito, geometria e informação que vocês possam ter dentro de vocês, que não está alinhada com o vosso plano evolutivo, faz-vos escolher muitas vezes coisas que não vos vão acrescentar nada, que se calhar ainda vos vão tirar cenas, e de uma forma muito inconsciente começamos a dizer não àquilo que é o nosso caminho da alma, aquilo que é o caminho para expandir tudo aquilo que nós viemos ser. E perdoem-me, e de alguma forma já estão aqui emoções, porque tem sido um tema
tem sido um tema mesmo muito grande, que é, eu nas últimas semanas, não só a nível pessoal, mas também a nível de algumas pessoas que às vezes vejo à minha volta e algumas pessoas que se juntam a mim em grupos, é às vezes doloroso perceber que a pessoa, por medo ao desconhecido, continua a escolher uma forma de sofrimento para a sua vida. E há uma libertação tão grande quando nós abraçamos o caminho da alma. Há uma sensação de paz, de plenitude tão grande que neste momento já consigo sentir como compaixão, mas durante muito tempo sentia uma tristeza profunda por poder ver através dos outros aquilo que por vezes nos é mais fácil de escolher, mas mais difícil de viver. Então, quer estejas presente nesta viagem do Egito ou não, aquilo que tenho para te dizer é: não percas os próximos vídeos. Aproveita a sabedoria destes guardiões, porque talvez eles te possam inspirar a fazeres esta grande mudança. Porque se esperas que seja uma técnica ou uma pessoa a mudar a tua vida, esquece, de verdade. Estamos aqui para nos inspirar uns aos outros, para nos acompanhar, para de alguma forma ser um complemento. E muitas vezes somos também espelhos, seja em polo positivo ou em polo negativo. E obviamente que podes, através de pessoas, reconhecer partes de ti. Obviamente que podes, com a ajuda de pessoas, encontrar um espaço seguro onde de repente vais descarregar toda a dor da tua alma, ou que talvez vais dançar e reconectar-te com a alegria de viver. Obviamente que podes partilhar esses momentos, mas toda a permissão interna e a grande mudança está dentro de ti e começa em ti e termina em ti, está bem? Então espero que este vídeo te possa de alguma forma inspirar a trazer alguma consciência a tudo aquilo que realmente desejas manifestar para a tua vida, aquilo que, por exemplo, gostarias de fazer da tua vida ou gostarias de viver nesta vida, mas que talvez não abras a permissão para que esse caminho se solidifique através daquilo que é a matéria, através daquilo que é o elemento terra. E mais do que castigares-te por isso, convido-te a trazeres compaixão por aquilo que é as tuas escolhas, por tudo aquilo que escolhes a cada instante, não é? Como, por exemplo, uma pessoa que quer fazer dieta, mas não é capaz de deixar de comer um pacote de batatas fritas por dia. Há uma escolha, e é mesmo de escolha. E se calhar esta pessoa vai-me dizer: Ana, mas não consigo, é mais forte do que eu. Aí vamos ter que olhar para aquilo que está na mente e para aquilo que está no processo emocional que gera esta dependência. Porque talvez aquela pessoa realmente não consiga, não possa. E acreditem ou não, como se desbloqueia isto é através da aceitação. Quando a pessoa deixa de sentir culpada por estar a comer aquele pacote de batatas, ou porque está a tentar deixar de fumar há anos e vai sempre agarrar no cigarro. Quando se dissolve a culpa, tudo entra numa ordem, e esta ordem depois só precisa de constância, só precisa, tal como as plantas, tal como as sementes, que de vez em quando se vá regando com um bocadinho mais de amor, com um bocadinho mais de aceitação, e isso traz a força, mas também a sustentação para que a transformação aconteça desde dentro. Então, isto também é algo que vos deixo, que é, cada vez mais, entendo que o grande poder da transmutação não é andar a queimar coisas, não é andar a querer nos livrar de coisas, não é? Às vezes queremos livrar de traumas ou de livrar de memórias ou de experiências, mas sim trazer esta aceitação e com isso trazer também nutrição ao nosso processo. E também é através desta percepção que cada vez mais reconheço
o elemento terra como sendo o elemento da transmutação. E por hoje é só. Hoje sinto de não facilitar a meditação para os guardiões da terra, apesar de estar aqui num cenário bastante lindo, mas ainda me sinto cansada de ter feito aqui um par de viagens seguidas e hoje deixo-vos só assim esta partilha. Porém, se de alguma forma vos faz sentido as meditações que tenho estado a disponibilizar com os guardiões e também com as tribos, partilhem, porque é uma forma também de perceber o que é que vos chega, aquilo que vos faz sentido. Então podem também deixar comentários a tudo aquilo que é partilhado aqui neste espaço. E caso tenham oportunidade, já sabem, contactem também aí com a terra, pés descalços, e deixem que a própria natureza vos guie e vos ensine neste grande caminho, que é o caminho de transmutar qualquer tipo de necessidade e de abraçarmos cada vez mais a verdade e a essência que está em nós. Beijinhos!